Graça e paz, povo amado do Senhor. Nós estamos mais uma oportunidade na casa de Deus e hoje não no templo da Central, mas no templo da nossa Betel. E é com muita alegria que nós hoje estamos na nossa noite de estudo bíblico e hoje já com presença de alguns irmãos, lembrando de todos os cuidados, que devemos ter com distanciamento, com o uso de máscaras, Então nós devemos ter esse cuidado de chegar na igreja, passar o álcool em gel nas mãos, evitar, o álcool em gel está lá na porta, evitar a aglomeração na porta do templo. Então, com todos esses cuidados, nós estamos na casa de Deus hoje para prestar um culto a Ele, para ouvir a voz dEle, noite de estudo da palavra, noite onde nós vamos estar na presença do Senhor. E eu quero deixar aqui já, lembrando desse culto que está sendo gravado e daqui a pouco vai ser postado no YouTube, lembrar de queridos nossos que estão distantes e que acompanham essa gravação, esse culto, como o meu amigo pastor Hernani, que está lá no São Mateus do Sul. Que Deus abençoe a sua vida, Hernani, você que tem sempre acompanhado e está atento aos cultos lá de São Mateus do Sul. Nós temos também a minha sogra, Dona Elci, que está lá no Acre, e de lá ela tem acompanhado, tem mandado um abraço. Lembrando também da minha mãe que não está tão distante, está ali em Mutum, mas está sempre acompanhando. Mãe, um abraço, daqui uns dias, o Dia das Mães está aí já, eu não vou poder dar esse abraço lá de forma presencial. Receba o nosso abraço aqui já, Deus abençoe a senhora e todos que estão acompanhando pela internet, pelo YouTube. Lembrando que nós temos um canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana em Pinheiros do Espírito Santo, e lá você encontra esta mensagem e as demais já gravadas. Nós vamos orar agora e pedir que Deus nos cubra de bênção, que Deus seja conosco nessa noite. Eu vou pedir Bel para orar. Ô Bel, você tem que vir aqui no microfone para orar, Bel, para você aparecer ele também. Bel vai estar orando e vai estar agradecendo a Deus por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Bel vai orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, a oportunidade de mais um dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa chuva, por cada bênção derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar de novo na Tua casa. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, nos protegido e nos livrado de todo o mal. Visita o mais profundo dos nossos corações, usa o Teu servo para estar trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E que cada dia, Pai, nós possamos colocar em prática o que temos aprendido de Ti. Amém, Fica Deus. conosco, Pai, no decorrer desta noite, no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém, obrigado, Bel. Nós vamos abrir o nosso inário agora, hino de número 110, o 110A. Você que tem aí a sua Bíblia, em anexo o inário, corre lá, pega a Bíblia, abra o seu inário, hino de número 110A, ou acesse no aplicativo, acesse o hino de número 110, o A, onde nós vamos cantar: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, a calúnia mordaz. Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor. Tem o crente zeloso e leal, o seu rosto
seus segredos privar, é consolo que não tem. Creio observar, creio observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, os teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia. Sim, o fiel obedece aquilo que Cristo sim o manda, assim o ordena. E Deus nos fala por meio do seu livro, por meio da sua palavra, onde nós temos a primeira estrofe do hino que já diz: em Jesus confiar, na sua lei observar. E ali a segunda linha diz: ó, que gozo, que bênção, que paz. De fato, quando nós encontramos essa comunhão com o Senhor, em Jesus nós confiamos e na sua lei nós observamos, nós vivemos sim um tempo de gozo, desfrutamos de alegria, de bênção, de paz, onde a estrofe ainda diz: satisfeitos, guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Então essa é a receita, sim, é o caminho para nós vivermos uma vida onde desfrutamos de gozo, de bênçãos, de paz. É quando nós voltamos para Deus, nós meditamos no seu livro. E aí nós vamos agora abrir, fazendo coro com o que o hino acabou de dizer, o Salmo de número 1, Salmo 1. Nós vamos ver que está em plena coerência com o que acabamos de cantar, Salmo 1. Salmo de número 1. Que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Segundo o texto que nós acabamos de ler do Salmo 1, felizes, abençoados são aqueles que antes de tudo encontram prazer na lei do Senhor, e esses meditam de dia e de noite. E a Bíblia diz que estes serão sempre como árvores plantadas junto à corrente das águas, onde não importa a situação, se eu estou passando por momentos de muita prosperidade, de bênção, ou se eu estou passando por momentos difíceis, momentos de tristeza e de angústias, a Bíblia diz que mesmo nesses momentos difíceis, aquele que medita na lei de Deus, que tem o prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Assim nós precisamos ser os cristãos, devemos amar a palavra, temos prazer na palavra de Deus, no meditar na lei de Deus, naquilo que Deus escreveu, assim como cantamos, sempre crendo e observando tudo quanto o Senhor nos ordena, pois o fiel obedece aquilo que Cristo manda. O fiel obedece não naquilo que é o conselho dos ímpios, o fiel não anda segundo aquilo que dizem a roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas o fiel obedece aquilo que Cristo nos manda e Cristo nos fala por meio do seu livro. E o fato de nós estarmos numa noite como essa na casa de Deus é onde mostramos o nosso desejo em aprender mais dele. Aprendemos mais da palavra dele, sermos mais cheios da graça e do conhecimento dele. Eu vou pedir nosso irmão Diácono Romilton. Romilton vai vir aqui, vai orar, vai agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade especial que temos de estar na casa de Deus, falando com ele, ouvindo a voz dele, cantando louvores a ele. Romilton vai orar agora nesse instante, nosso irmão Diácono Romilton.
Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, como é bom estar na Tua casa, meu Deus, para Te louvar e Te adorar, Senhor. Para isso o Senhor nos criou, Pai querido, para Te louvar. Nós Te agradecemos por estar aqui nesta noite, Pai querido, porque bendito é o nome do Senhor para todos sempre, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai querido. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, Pai amado, com esse coronavírus, sabemos, Pai querido, que o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor é nosso Deus, Deus que nós amamos e adoramos, o Deus que louvamos, Pai. Por isso estamos aqui essa noite para Te louvar, para Te adorar, porque o Senhor merece todo louvor e adoração. Fique conosco, nos abençoe, Pai querido. Nos ajude, Pai amado, a superar tudo isso, Pai, porque o Senhor é nosso Pai. Eu Te oro e Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. As Escrituras nos orientam a cantarmos ao Senhor, a louvarmos o nome dEle. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dEle com cânticos. É isso que nós vamos fazer agora com o nosso irmão Caio. Nós vamos apresentar ao Senhor 2 cânticos de adoração, 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Sobre toda a terra, Senhor, nós vamos cantar. Vamos ficar de pé para a gente louvar, descansar um pouquinho os bancos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, Senhor, vem reinar, Senhor, em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina, Senhor, aleluia, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. A gente vai declarar agora que bom estarmos aqui louvando a Deus. E esse cântico é um cântico de comunhão, que sempre nós fazemos assim, com um abraço, né, cumprimentando uns aos outros. Nós não estamos no tempo de fazer isso, né? Portanto, nós vamos, mesmo de onde nós estamos, nós vamos cantar essa música. E eu queria que você olhasse para o irmão. Eu vou olhar para a Letícia, eu vou olhar para a Mirella, eu vou olhar para a Jussara, eu vou olhar para o Jarbas e falar: que bom que você veio, meu irmão. Dá esse olhar amistoso, esse olhar que com o olhar você sorri, sabe? Mesmo de máscara, hein, Bel? Dá aquele olhar assim, mesmo de máscara, com um sorriso para o seu irmão, e declare: que bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, tendo de exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus,
num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Aleluia, declare isso. Podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Aleluia, cante, Deus venha nos abençoar. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Como é bom de fato, Deus, estarmos aqui te louvando, te engrandecendo e te exaltando, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Obrigado, Caio. Que tempo especial esse, né? Mesmo que ainda de forma parcial, nós não voltamos os trabalhos da igreja de forma plena, né? Com escola dominical, sociedades internas, até a nossa presença aqui, a nossa limitação no tempo deve ser bem reduzida, mas nós aqui já podemos sentir como é bom podermos estar aqui, como é bom e agradável, não é? Como é bom e agradável nós estarmos aqui unidos, os irmãos, que bom, que saudade que eu estava de vocês, meninas, Bel, Jarbas, Otávia, né? Bruno eu tenho visto, mas Caio em minhas gravações, mas de Romilton, de ver cada um dos queridos aqui. E eu queria lembrar os queridos irmãos que domingo nós temos programações, tanto na Central como na Betel. Né? Nós temos de manhã um culto na Central às 9h, começa às 9h, termina às 10h, é um culto rápido, um culto de edificação, um culto abençoado para a sua vida, de alimento para a sua alma. Então você, meu querido, que não faz parte do grupo de risco, em nome de Jesus, vá para a igreja. Né? Nós temos as advertências aí do Ministério da Saúde, não saia de casa se não for preciso. Né? E a gente diz de fato, não saia de casa se não for necessário. Mas eu creio que domingo sim, é mais do que justificável, é necessário sim estarmos na casa de Deus, você que pode, vá. Nós temos um culto lá às 9h e um culto às 6h, um culto, é o vespertino que fala, não é, Jarbas? Culto às 6 horas é culto vespertino. Nós temos um culto às 6 horas lá embaixo, e no meio dos cultos, né, das 10 às 5, o último horário, nós temos a nossa oração, lá embaixo, de turnos de hora em hora, onde nós temos ali grupos orando ao longo do dia. Nós estamos orando por essa situação toda que estamos vivenciando por conta do coronavírus e tudo que ele traz, né? Então nós temos orado. E aqui na Betel, nós temos aqui domingo a nossa oração que começa ao meio-dia e vai até às 4, né? O último horário de 4 às 5, e o culto às 7 horas. Nós temos um culto aqui na Betel, onde no próximo culto que nós vamos ter no próximo domingo, eu estarei aqui e a Santa Ceia será ministrada. Portanto, os irmãos, principalmente os queridos da Betel, não percam o nosso próximo culto de domingo, pois nós teremos, além da ministração da palavra, a ministração da Santa Ceia também. Um outro aviso que nós temos é o aviso do Caio, né, Caio? As aulas de músicas retornaram. Então, meninas, né, você que está nos ouvindo do YouTube, que está fazendo aula com o Caio, fica atento, porque essa semana as aulas já voltaram. Né? Amanhã tem aula já, né? Amanhã tem aula. O pessoal que tem aula, fique atento. Aula segue o horário normal, segundo o nosso ministro de música, o Caio. Então, fiquem atentos aí. Tem mais algum aviso que eu não estou lembrando? Ok, esses são os nossos avisos. Nós vamos, então, para a meditação na palavra. Eu queria que nós abríssemos em Romanos. Romanos, texto onde nós vamos ler
vai do capítulo 5 de Romanos, do verso 6 ao verso 11. Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao 11. Por favor, você que está em casa, localize, ache a sua Bíblia, abra no texto sagrado e acompanhe a meditação. Convide a esposa, as crianças, os filhos, sentem todos em torno da palavra para que a gente possa ter um momento de culto mesmo em casa. Nós temos um grupo grande de irmãos que não podem vir ao templo porque estão no quadro de risco e recebem essa mensagem em casa. Por isso acompanhe aí com a Bíblia aberta, junto da família. Os queridos que estão aqui também, nós estamos todos com a Bíblia aberta. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, do 6 ao 11, texto onde diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar, pedir que Deus ministre com graça, com misericórdia, que fale aos nossos corações. Nós vamos orar. Ó Deus bendito, fala conosco. Traz a tua palavra, Deus, aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua doce, forte voz, ó Deus, aonde, ó Deus, o Senhor há de trazer uma palavra de consolo, esperança, ânimo para as nossas almas. Ó Deus, salvação. Sim, Deus, cura. Ó Deus, o Senhor sabe, Deus, o que nós precisamos. Portanto, Deus, ministre essa palavra, ó Deus, vá de encontro à necessidade da nossa alma, ó Deus, em nome de Jesus, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, que nós oramos, Pai. Amém. Queridos, nos dias atuais, não tem como a gente falar algo aqui que fuja muito do assunto do que temos vivido nos últimos dias. O Covid-19, o coronavírus, o que ele tem trazido, o seu efeito todo, quando pensamos na necessidade de ficar em isolamento, e aí o que pode gerar de transtorno na economia, o cenário político como se encontra no momento. Então, é muito difícil nós fugirmos desse assunto, que tem sido o assunto que tem permeado aí as discussões, os bate-papos, os vídeos, aquilo que temos recebido e postado em meio às nossas redes sociais. E frente a tudo, a toda essa realidade atual, espantosa, nova para nós, eu gostaria de trazer uma reflexão quanto a isso, quanto a tudo que temos vivido sobre esse vírus nos últimos dias, que o mundo tem vivido nos últimos dias, uma reflexão que vem de uma mensagem que foi postada por uma das nossas irmãs. Se eu não estou muito enganado, nossa irmã Sirlene, aqui da Betel, ou Joalice, foi uma dessas irmãs que colocou um dia. Eu acredito que essas irmãs trouxeram essa frase, essa meditação, de repente de alguma mensagem que ouviram, essa frase de algum pastor que disse, mas enfim, a frase diz o seguinte: já pensou se temêssemos o pecado como tememos o coronavírus? Já pensou se nós tivéssemos todos os cuidados contra o pecado, toda a prevenção? Porque contra o coronavírus, o que a gente tem feito? A gente tem isolado, as escolas estão fechadas, as igrejas ficou aí quase um mês fechado, o comércio também. Então há um cuidado todo para que a gente se previna, para que a gente não contraia o vírus. Então o isolamento foi imposto para nós.
O lavar as mãos é um sinônimo que eu estou me cuidando para não pegar o vírus. O uso de máscaras, que agora é obrigatório, qualquer comércio que você for entrar, você precisa, dizem que até para sair na rua é necessário, é obrigatório agora você usar máscara. Então, muitos cuidados nós temos para não nos infectar, não nos tornarmos vítimas desse vírus. E eu pergunto, e referente ao pecado, será que nós temos o mesmo cuidado, temos o mesmo medo, a mesma prevenção para não pecar? E se contra o coronavírus existem algumas formas de ficar resguardado, de não se contaminar, contra o pecado também existem algumas formas, não existe? Na medida em que eu me aproximo de Deus e da palavra dele, eu estou em comunhão com Deus, eu me afasto cada vez mais do pecado. E aí nós temos uma frase boa de Moody, o pessoal gosta, algumas vezes eu já citei na igreja, que diz que ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Esse livro, a palavra de Deus, ele tem o poder para me afastar do pecado. Então sim, é um grande remédio, é uma grande vacina, é algo muito eficaz e poderoso, que vai me prevenir sim, que vai me deixar longe do pecado. Mas infelizmente, percebam que nós não temos esse mesmo cuidado. O mesmo cuidado que nós temos de prevenção contra o vírus, nós não temos contra o pecado. Uma outra coisa também que eu queria fazer a gente pensar nessa noite. Já observou como as pessoas se sentem, cada uma delas, importantes e com o papel assim, eu preciso anunciar para todo mundo sobre o vírus e os riscos e os perigos. Basta abrir o seu zap, você vai ver ali 50, 100 vídeos de pessoas postando ali na cidade quantas pessoas infectadas estão, quantas pessoas estão, quanto não está infectado ainda, está suspeito, quantos suspeitos tem, quantos infectados, até se já existe óbito. Nós vemos uma necessidade tão grande das pessoas em alertar, em comunicar, em transmitir sobre os perigos de contrair essa doença, daquilo que ela pode trazer, essa insuficiência, né, Otávio, respiratória, pode te levar para uma UTI, para você ficar num respirador, enfim. As pessoas se colocam numa posição onde eu preciso comunicar, eu preciso falar. E aí quando a gente traz com relação ao pecado, será que essas pessoas estão preocupadas ou interessadas em anunciar para as outras o risco que o pecado pode trazer para ela? Eu não vejo, sinceramente eu não vejo essa mesma preocupação, em anunciar para os outros, em comunicar para os outros, em falar para os outros. O pecado pode ser algo extremamente ruim para você. Deixa o pecado, abandona o pecado, pois se você não abandonar o pecado, você vai ser condenado. E por fim, ainda fazendo esse paralelo aqui, e é óbvio, fazendo com que a gente entenda que muito mais prejuízos, danos, muito pior sim ao pecado do que esse vírus ou do que qualquer coisa, principalmente quando nós pensamos na questão de vítimas fatais. Nós sabemos que o número de vítimas no mundo afora é um número bem alto, né? No Brasil tem crescido e nos últimos dias as notícias são aqui, tem batido recordes aí. Alguns vão dizer, não, a mídia exagera nesses números e de repente, possivelmente pode estar fazendo isso mesmo para trazer mais medo para a população. Eu não discuto isso, mas o fato é que existem vítimas fatais do vírus, não existe? Existem vítimas fatais, muita gente já morreu por conta disso. E eu pergunto, e o pecado? O pecado também pode trazer morte para o homem? Sim. E eu vou dizer algo muito pior, morte não apenas, a morte não apenas física, mas é espiritual e é eterna, como nós vamos falar daqui a pouco. O pecado pode trazer um prejuízo, um dano muito maior do que esse ou qualquer outro vírus ou qualquer enfermidade. Portanto, eu queria que nós pensássemos, queridos, como é terrível o pecado,
como o pecado pode trazer destruição, pode trazer estragos muito maior do que esse vírus pode trazer, e sinceramente eu não vejo os mesmos cuidados, eu não vejo a mesma atenção, eu não vejo nós preocupados, com medo do pecado, como nós temos medo do vírus. Uma outra coisa a pontuar sobre essa questão, fazendo esse paralelo, fazendo essa ponte aqui entre o vírus e trabalhando essa questão do pecado, é que algumas pessoas dizem que o vírus vai chegar para todos. Você é uma dessas que crê, Otávio, que o vírus vai chegar para todo mundo? Sim. Sim. Alguns, né, o vírus não vai trazer tanto dano, né? De repente ele não vai saber nem que ele está infectado. Correto. Mas o fato é que saiu no jornal ontem que existem no nosso estado do Espírito Santo mais de 20 municípios que ainda o negócio nem chegou lá, e de repente nem chegue, e a nossa oração é que não chegue mesmo. Então existe uma probabilidade disso se alastrar, muitas pessoas nem vão saber, né, que estão com o vírus, mas enfim, eu não creio que todos vão ser infectados. Aí eu pergunto para você, trazendo para o pecado atingiu todos? O pecado contaminou todos? O pecado alcançou todos? Sim. Portanto, queridos, muito mais grave, eu queria que nós enxergássemos dessa maneira, muito pior, são os efeitos, a abrangência, né? E aí quando nós pensamos no pecado e na sua abrangência, como a teologia define, a universalidade do pecado que atingiu todos os homens, nós lembramos de Romanos 3, 23, um texto tão clássico, que diz que todos pecaram, e por isso carecem da glória de Deus. Portanto, queridos, eu queria que nós pensássemos no pecado como algo muito mais prejudicial, muito mais danoso, algo que pode trazer destruição, não só para o homem aqui nessa vida, mas pior, na eternidade. Consequências muito mais amplas e desastrosas para o homem. Eu queria que nós pensássemos justamente isso, de forma, enxergássemos o pecado da maneira que precisa ser enxergado. O pecado como algo ruim, o pecado como algo danoso, algo que precisa ser deixado, algo que nós precisamos fugir para não nos contaminar com ele. E muitas vezes o pecado, ele vem travestido, ele vem de forma tão sedutora, né? De forma assim mesmo, para nos enganar, porque imagine comigo, se o pecado vir, meninas aí, Romildo, se o pecado vir de uma forma muito feia, de uma forma com gosto amargo, de uma forma bem desprezível, nós não vamos querer. E o inimigo das nossas almas, o diabo, o tentador, ele sabe naquilo que somos mais frágeis. E aí eu já ouvi alguém que disse, de forma curiosa, numa linguagem de pescador, gosta de pescar, né, Jabas? O diabo, ele sabe o anzolzinho que ele joga para cada um, para tentar pegar ali o seu peixe. Então ele nos tenta naquilo que muitas vezes é onde nós somos mais fracos, ou nós mesmos, né, muitas vezes jogamos muitas coisas, delegando ao diabo, e muitas vezes é a nossa própria cobiça, como a Escritura diz, e muitas vezes caímos, porque o pecado nos é apresentado de uma forma muito interessante, gostosa, prazerosa, interessante, e aí nós caímos, e eu queria trazer essa palavra para que a gente pudesse enxergar o pecado de uma forma que a igreja precisa enxergar. Eu creio que a igreja moderna hoje tem tolerado muitas coisas, onde nós dizemos simplesmente, isso não tem nada a ver, não é? Isso não tem nada a ver, mãe, isso não tem nada a ver, pai. Você já ouviu isso, Bel? Isso não tem nada a ver. E aí muitas vezes nós vamos aceitando a situação, nós vamos engolindo a situação, o pecado vai entrando nas nossas vidas, vai entrando na nossa casa, vai fazendo parte da igreja cada vez mais e mais, e o pecado nós precisamos enxergar ele da maneira que deve ser enxergado.
algo que traz destruição, algo que traz um estrago, traz dano, é uma tragédia na vida do homem, algo que precisa, está muito longe de nós, e por isso eu queria trazer essa palavra aqui, né? Nós temos tanto medo desse vírus, nós devemos ter muito mais do pecado e de tudo que ele pode trazer. E aí eu queria trabalhar um ponto hoje, nós vamos trabalhar apenas um ponto, e na semana que vem a gente dá sequência, assim como fiz na Central também, nós vamos caminhar assim. E onde nós vamos destacar que o primeiro dano, o primeiro prejuízo, a primeira destruição, a primeira coisa que o pecado provocou no homem, e trouxe assim algo muito ruim para todos nós, foi um primeiro ponto: a morte. O pecado trouxe a morte aos homens. Vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 2, abra sua Bíblia lá, Gênesis 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É o salário do pecado, como Romanos também vai dizer. O salário do pecado, Deus falou: o dia que vocês comerem, vão morrer, a morte virá sobre vocês. E é importante nós entendermos e enxergarmos, uma vez que a morte por si só já é algo extremamente ruim, uma consequência terrível que o homem enfrentou, nós enxergamos a morte como algo muito pior, porque o homem passou recebeu ali não apenas a morte física, e aí nós trabalhamos em três camadas, ou três esferas, três frentes nos quais a morte nos atingiu diretamente, de frente. Primeiro é a morte física. O homem só morreu, o seu corpo foi sepultado, ele deixou de existir nessa vida aqui, após o pecado. Até comerem do fruto proibido, até Adão e Eva pecarem, até a queda, ninguém morreu. E aí, de repente, você pode pensar: pastor, mas ficaram pouco tempo ali até comerem o fruto e por isso não morreram? Não, a Bíblia não fala que período o homem ficou no jardim. Eva e Adão permaneceram ali quanto tempo? Será que foi uns 10 anos? 100? A Bíblia não trabalha quantos dias permaneceram ali. A gente muitas vezes tem uma ideia de que isso foi breve, isso foi rápido, porque do capítulo 2 nós temos ali ainda detalhes da criação, e do 3 nós já temos a queda, por isso nós achamos que é algo assim, de repente, que num dia foram criados e no outro já caíram, mas não, a Bíblia não trabalha essa questão de tempo. Eu imagino que por um longo período, o homem que foi criado de forma perfeita ali e se relacionava com Deus, ele permaneceu ali em vida. E enquanto ele obedeceu, enquanto ele não teve acesso ao fruto, ele viveu. Então, só depois que ele peca, a queda, o homem conheceu a morte física. Mas não só a morte física, o homem também, com a entrada do pecado, herdou a morte espiritual, não apenas física, o seu corpo havia de padecer, mas também a sua alma. Espiritualmente o homem se encontrou morto diante de Deus. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi criado perfeito no seu relacionamento ali com Deus, tinha total comunhão e proximidade com Deus. Quando ele peca, quando há queda, ele perde tudo isso, e espiritualmente, o homem que era conectado com Deus, havia uma comunhão tão preciosa, ele perde isso. E aí o homem, com essa morte espiritual, por fim, na terceira camada, nós falamos que existiam 3, além da física, a morte espiritual, o homem herda também, o homem recebe como salário do pecado a morte eterna, uma vez que esse homem espiritualmente parte sem Deus,
ele parte sem salvação e eternamente ele é um condenado a uma eternidade longe de Deus. Então perceba como a morte foi algo terrível como consequência do pecado. Como nós devemos temer ao pecado, pois o salário do pecado é a morte. Como nós devemos ter tristeza ao olharmos para as pessoas que estão lá fora no pecado, porque nós devemos olhá-las assim como pessoas que estão mortas nos seus pecados. O pecado, queridos, não apenas danificou o homem, é importante nós entendermos isso, ou adoeceu o homem, ou manchou o homem, mas o pecado matou o homem, tirou do homem toda a conexão que ele tinha com Deus, toda a comunhão, toda a afinidade, toda a ligação que ele havia com Deus, ele perdeu, e por isso, nesse ponto que nós trabalhamos sobre espiritualmente ele está morto, se aplica isso aqui. E aí é onde a nossa teologia reformada, onde nós debruçamos no primeiro ponto dos 5 de João Calvino, diz que com a queda o homem herdou, com a morte espiritual, se afastando de Deus, ele passou a ser alguém totalmente depravado, totalmente distante de Deus, perdido nos seus delitos e pecados. Nós temos um texto muito bom que fala sobre isso. Eu queria que nós abríssemos em Efésios no capítulo 2, abre lá, está perto aí de Romanos, onde nós abrimos, Efésios capítulo 2, que diz que ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É assim que o pecado nos deixou, morto espiritualmente, perdido dos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Foi dessa forma que o pecado nos deixou, alguém totalmente depravado, alguém do qual nas suas questões espirituais está morto diante de Deus, aonde este declara a sua falência espiritual diante de Deus, a sua total impossibilidade de se relacionar com Deus, de estar próximo com Deus. É mais ou menos a figura de quando fazemos um seguro geral do carro, um seguro total do carro, e aí sofremos um acidente, e aí nós vamos à seguradora para ver o que faz com o carro. A seguradora fala: olha, o seu carro deu PT, o seu carro deu perca total, o seu carro não tem solução mais, o seu carro não tem salvação, o seu carro precisa ser colocado num ferro velho, que nós vamos te dar outro carro. Foi dessa forma que o homem se encontrou morto espiritualmente, alguém totalmente depravado, alguém completamente longe de Deus. Foi isso que o pecado trouxe ao homem, e por isso, irmãos, é tão fácil nós olharmos para o homem sem Deus que está lá fora no mundo. Ele peca e amanhã ele peca de novo, e aquilo não traz a ele tristeza, não traz pesar na sua alma, não traz pesar no seu coração, porque ele é um escravo do pecado. Ele é alguém totalmente dominado pelo pecado, totalmente depravado, onde ele é insensível à voz de Deus e completamente distante de Deus. Foi isso que o pecado fez aos homens, matou o homem espiritualmente, tirou qualquer sensibilidade ou conexão que tinha com o homem. E aí, voltando para o nosso texto de Romanos, no capítulo 5, verso 12, vamos voltar lá no texto? Nós lemos até o 11, eu vou ler agora o 12, olha o que o 12 diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, é o que nós estamos falando hoje, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui trabalha a questão de como foi universal, a todos os homens, por meio de um entrou o pecado,
e esse pecado que alcançou todos os homens. E aqui nesse ponto, no verso 12, diz que esse pecado matou o homem diante de Deus. Tornou o homem alguém distante de Deus, insensível a Deus. O homem que foi sido criado com uma conexão tão íntima e próxima com Deus, ele perde tudo isso. É justamente essa figura, como consequência, a primeira figura que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, nós vamos ficar por essa hoje. Eu gostaria de trazer um alerta para nós: o pecado mata o homem diante de Deus. O pecado traz sim a morte física, e por isso, quando alguém parte hoje, nós vamos ao sepultamento de alguém, nós temos ali aquele momento de despedida de alguém, aquilo é tão dolorido, aquilo é tão triste para nós, é porque o homem foi criado de forma perfeita para se relacionar com Deus, e o pecado traz a morte física. Por isso que é tão dolorido e tão difícil para nós despedir de alguém. Você que já perdeu um ente querido, você sabe disso. Mas a morte física, eu vou dizer que de repente é uma das menores, um dos menores dos prejuízos do qual o pecado nos traz. Porque nós não padecemos apenas do nosso corpo, mas a alma. Espiritualmente, se alguém parte sem Deus, ele parte sem salvação. Então ele está condenado, uma vez que ele morre fisicamente, ele espiritualmente também ele parte como morto, ele eternamente ele há de padecer sem Deus, onde ele parte condenado ao inferno, onde Deus separou ali para o diabo e seus demônios. É triste isso aqui. Portanto, eu gostaria que nós pensássemos quão ruim é o pecado, quão danoso é o pecado. Eu vou pedir o Caio para vir aqui agora. Nós podemos fechar aqui com uma oração e com a canção. Nós vamos parar por esse primeiro ponto aqui. Na semana que vem nós vamos continuar. E eu queria que nós enxergássemos nesse tempo de pandemia, em dias de coronavírus, o quão o pecado é pior, o quão o pecado traz prejuízos e danos muito maiores, e que nós a partir daqui tenhamos uma forma diferente de olhar para o pecado, pois nós estamos vivendo dias de tanta prevenção e tanto cuidado contra o coronavírus. Nós devemos ter muito mais cuidado frente ao pecado, porque como nós meditamos hoje, o pecado traz a morte aos homens. Nós vamos falar nos próximos estudos que Cristo é aquele que vem para trazer vida nesse cenário todo. Mas antes, eu queria que nós sentíssemos o pesar nessa mensagem, que nós sentíssemos a tristeza, todo o dano, todo o impacto que o pecado traz ao homem, e querêssemos mesmo ficar distante do pecado, não nos contaminarmos com o pecado, assim como Daniel chegou na Babilônia e falou: não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Que nós possamos assim frente ao pecado, querer distância, querer cada vez estar mais próximo de Deus e da palavra dele, e longe do pecado, pois o pecado traz a morte, e isso pode ser terrível aos homens. Nós vamos cantar? Pensou numa canção, cara? E depois nós vamos orar para encerrar. Senhor Jesus. Feche os seus olhos e cante isso como uma oração a Deus. Fala: Deus, renova-me. Já não quero ser igual, Senhor, por isso renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Deus, o teu coração. Põe em mim teu coração. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita, Senhor, mais de Ti. Necessita mais. Por isso, renova-nos, Deus. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em nós, Deus, o teu coração. Põe em mim teu coração.
porque tudo que há dentro de mim, Sim, Deus, aleluia. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, Sim, Deus, necessita, Pai. necessita Necessita mais de Ti, Senhor. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, Aleluia. necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Sim, Deus, renova-nos, ó Pai. Quebranta-nos, ó Deus, pois nós já não queremos mais ser o mesmo, nós não queremos mais ser igual. Ó Deus, nos dê, ó Deus, fome e sede do Senhor e da Tua palavra. E cada vez mais, Deus, nos faça distanciar do pecado. Ó Deus, não deixa a gente nos contaminar, ó Deus, ó Pai. Como muitas vezes nós fazemos vistas grossas, ó Deus, nós aceitamos o pecado. Nós dizemos, ó Deus, que não tem nada a ver, ó Deus, que nos dias de hoje as coisas são assim mesmo, e muitas vezes nós deixamos o pecado entrar, ó Deus, porque no primeiro momento aquilo parece tão atrativo, parece tão bonito, parece tão interessante, ó Deus, e muitas vezes nós cedemos para o pecado, ó Deus, e nessa noite nós pedimos, ó Deus, nos dê nojo do pecado, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a resistirmos o pecado, ó Deus, a não flertarmos com o pecado, ó Deus, a não, ó Deus, aceitarmos mais o pecado, ó Deus, mas que nós possamos resolver firmemente no nosso coração, não nos contaminar, ó Deus, com o que, ó Deus, aquilo que o inimigo tem proposto, aquilo que o mundo tem nos oferecido, aquilo que a nossa carne, ó Deus, tem desejado, ó Deus, em nome de Jesus. Pois como nós meditamos aqui, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, morte física, morte espiritual, morte eterna, ó Deus, e nós não queremos isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, ó Deus, a nos aproximar do Senhor, ó Deus, a buscarmos cada vez mais e mais a Ti, e nos distanciarmos do pecado, do desejo de pecar, embora sabemos que enquanto estivermos aqui, o nosso velho homem vai persistir, a nossa natureza inclinada vai desejar o mal, mas nós pedimos, Deus, cria em nós um coração puro, e renova dentro de nós um espírito inabalável, um espírito voluntário, ó Deus, disposto a Te obedecer e andar na Tua presença, Deus, é o que nós Te pedimos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos que estão em casa, daqueles que recebem essa mensagem, ó Deus, via as redes sociais, daqueles que estão aqui na igreja, de Pinheiros, do Espírito Santo, de todo o Brasil, Pai, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos encerrados. Obrigado, gente, pela presença. Semana que vem tem mais, nós vamos continuar o estudo, que Deus nos sustente, nos fortaleça, em nome de Jesus.